Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu trago essa mensagem para você. O título dessa mensagem hoje é: Quem são os teus acusadores? Não é? Esse Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa palavra. João 8, a partir do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Nós temos aqui os escribas e fariseus. Eram autoridades entre os judeus naquele período. E agora essas autoridades trazem a Jesus uma mulher adúltera, uma mulher apanhada em adultério. E Jesus ali ensinando, agora é parado, seu ensino é parado de falar ao povo, porque os escribas e fariseus estão com uma mulher apanhada em adultério. E então, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então nós temos escribas e fariseus com uma mulher apanhada em adultério, abordando Jesus, que na lei, a lei daquele período, não é? A texto e contexto, a lei daquele período, aquele momento, aquela nação. Então, Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Esse primeiro momento, os escribas e fariseus estão abordando Jesus pela lei. A lei para o judeu é algo muito sério. Então, essa mulher agora está ali sendo acusada e em sua mente, provavelmente já com a sentença de morrer apedrejada. Então esses escribas e fariseus estão dizendo a Jesus: E tu, pois, que dizes? E Jesus, ali, não é? Inclinando-se, escrevia com o dedo em terra, não falou nada. Mas será que a lei falava isso mesmo? Que as tais mulheres teriam que ser apedrejadas? No livro de Levítico, capítulo 20, verso 10, diz: Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, em Levítico, capítulo 20, verso 10, diz que deveria ser apresentado a Jesus o homem e a mulher. E nós temos um caso aqui onde está apresentado somente a mulher, não está sendo apresentado o homem.
Em Deuteronômio 22 está escrito: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher, com quem se deitou. Então, elimine o mal do meio de Israel. Então, os escribas e fariseus não estão sendo 100% honestos aqui, porque a lei não dizia que as mulheres deveriam ser apedrejadas. A lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Não é? Então, nós temos aqui uma manipulação da lei para que aconteça algo segundo o coração do homem, segundo o coração desses homens. Porque na lei não dizia que deveria ser apedrejado só a mulher. Então eles pegaram a mulher, usaram ela, e eles procuravam de ter o que acusar Jesus. E então Jesus não vai falar que está errado. Jesus não vai falar assim, ó, vocês devem trazer o homem também, porque na lei está escrito que deve ser apedrejado os dois. Não. Jesus continua calado. E no verso 6, isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Porque os escribas e fariseus chegam um dado momento que eles querem matar Jesus. Mas eles têm medo. E nesse período também, quem determina quem vai morrer é os romanos, porque eles governam Israel. Então, se Jesus diz que traz o homem, então aí sim vocês podem apedrejar e matar. E então você mataria os dois. Então, Jesus também não faz isso. Por quê? Porque também tem a lei romana. E a lei romana não permitia que alguma pessoa morresse sem julgamento. Então, teria que ser julgados pelos romanos para que houvesse a sentença de morte. Então, se Jesus diz, sim, na lei diz que o homem e a mulher devem ser apedrejados, então traga o homem apedreje, Jesus estaria tomando a posição dos romanos. Então, os judeus teriam do que acusar Jesus perante Pilatos, perante os romanos, e então levar Jesus à morte. Verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aqui agora Jesus, ele não diz que deve ser trazido o homem para que a lei seja cumprida, e também não diz que ela deve morrer tomando a posição de uma autoridade romana. E Jesus também não toma uma posição conforme a lei, corrigindo eles. Não. Jesus agora vem abordando esses homens por algo que todo judeu sabe, nesse período, até esse contexto. Aquele que dentre vós está sem pecado, pecado sem S na Bíblia, raras exceções. Pecado sem S na Bíblia. É o pecado que nós herdamos de Adão. É o pecado que nos corrompeu e faz com que nós tenhamos prazer em pecar e nos afastar de Deus e ter a nossa relação, a nossa comunhão com Deus rompida. E o judeu sabe que ele tem pecado, porque todo ano, anualmente, ele faz um sacrifício para que esse pecado de Adão ele seja coberto, para que Deus tenha comunhão com o homem. Então Jesus agora está abordando o judeu por esse caminho. Aquele que dentre vós está sem pecado, sem o pecado de Adão, então que seja o primeiro que atire pedra contra ela. A partir do verso 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, eu trouxe essa palavra hoje, meu irmão, minha irmã, você que parou para ouvir, assistir esse vídeo. Essa palavra hoje para você que está sendo acusado por algum erro que você fez e pessoas que são autoridades estão te acusando. Agora, você deve se arrepender do seu pecado e não praticar mais, porque olha o que diz a palavra. Jesus lhe disse: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei qual que é a acusação na tua vida, mas se arrependa, busca uma autoridade de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa que você confie, uma pessoa confiável. Confesse o seu pecado, se arrependa dele e não peques mais, não é? Mude o seu caminho, mude o seu posicionamento. Então, fica com essa palavra, acalma o teu coração, se arrependa, peça perdão a Deus através de um homem de Deus e segue a tua vida. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, possa te abençoar. Que o Espírito Santo do Senhor possa usar essa ministração da palavra e trazer uma mensagem particular ao teu coração. Essa é a minha oração. Tenha um bom dia. Fique com Deus.